Irmãos, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Wilson Rúbia. Eu congrego na igreja Manancial de Bênçãos, igreja pentecostal Manancial de Bênçãos, cujo nosso pastor presidente é o pastor Reginaldo Melo Cabral. O nosso pastor Reginaldo fundou uma sede na cidade de Tupã, interior de São Paulo, e nós preside aqui na cidade de Piedade, interior de São Paulo também. E nós temos uma pequena congregação, cujo eu sou o pastor, e para a glória de Deus e a misericórdia do Senhor, nós estamos conduzindo o trabalho do Senhor neste lugar. Eu tenho visto muitos vídeos dos irmãos no YouTube, Facebook, pelas redes sociais. Eu nunca tive o desejo de gravar um vídeo ministrando uma palavra, né? Hoje, pela primeira vez, eu senti um desejo no meu coração, acordei pela manhã, de gravar um vídeo, colocar no Facebook, na rede social, enfim. Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que está escrita em Atos dos Apóstolos, um livro muito conhecido, foi o começo da igreja primitiva, a ascensão da igreja, o crescimento da igreja evangélica, igreja pentecostal, a igreja que ensina, a igreja que traz todos os eventos que aconteceu sobre a igreja de Jesus, né? Está em Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. E eu queria compartilhar com todos os irmãos uma palavra que está registrada em Atos, capítulo de número 12. Acho que é muito conhecida de todos os irmãos, todo o povo de Deus, inclusive até as pessoas que são simpatizantes pelo Evangelho, que acompanham o Evangelho, uns pelas redes sociais, outros também têm o costume de ler a Bíblia, examinar o que os cristãos têm falado, os pastores, os irmãos que têm ministrado em praça pública, feito os apelos, anunciado o Evangelho. Acredito que muitas pessoas, eles leem, né, a Bíblia para saber se o que a gente fala é certo, é bíblico mesmo, é verdadeiro, não é? Então, essa palavra é muito conhecida, muito conhecida. É uma palavra que fala acerca de um rei Herodes, que prendia os cristãos, né? De tanta raiva, ódio, porque os cristãos falavam as verdades e ele não, em seu governo, ele não aceitava. E aconteceu um fato em uma determinada época que Pedro estava pregando o Evangelho. Pedro era um discípulo de Jesus, se tornou um apóstolo, né? E Jesus o chamou porque Pedro era um pescador e Jesus o chamou para segui-lo. E Pedro abandonou tudo e seguiu Jesus. Conhecemos a história de Pedro, a trajetória de Pedro. Na verdade, nos dá a entender, não posso afirmar, mas nos dá a entender que verdadeiramente Pedro andou possivelmente 3 anos, cerca de 3 anos e meio com Jesus, e por todas as maravilhas que ele viu o mestre realizar, e ele ao lado do mestre, que era Jesus, ele ainda tinha dúvida em seu coração, nem só pela negação, que ele negou Cristo quando estava sendo chicoteado, estava carregando aquela cruz para ir para o Gólgota, para ser crucificado. Nós conhecemos a passagem que está em João, né? Que diz que ele negou Cristo, e a palavra é muito clara, e ele negou Jesus. Mas ele nos dá a entender, não posso afirmar, mas nos dá a entender que Pedro só veio mesmo se converter mesmo, de verdade, se entregar ao reino de Jesus, quando Jesus aparece no meio do mar e o chama, e afirmando a promessa que Jesus fez, quando o chamou para segui-lo. E Pedro, depois da crucificação, Pedro está ministrando a palavra, está levando o legado que Jesus o deixou, quando Jesus disse a todos os apóstolos que se eles crescem, fariam milagres e maravilhas maiores ainda do que aquelas que eles estavam presenciando com Jesus. E Pedro entendeu muito claramente o que era servir a Jesus. E por isso ele ministrava o Evangelho de uma forma muito maravilhosa. E que o Espírito Santo de Deus sempre falou com Pedro, tirou Pedro de alguns lugares, levou para outros, porque ele era conduzido mesmo pelo Espírito Santo a fazer a obra, fazer com que o Evangelho chegasse
as pessoas ouvissem, fossem ensinadas e transformadas através não das atitudes de Pedro, mas pela palavra que Pedro pregava, e também as pessoas visando a vida de Pedro e conhecendo quem era Pedro, sabendo o quanto Pedro havia sido transformado pela palavra transformadora que é o Evangelho. E no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, irmãos, está aqui na Bíblia, eu quero comentar sobre isso, que Pedro e Tiago estavam fazendo a obra de Deus. E Herodes não gostou, não aderiu àquilo, e mandou que seus soldados prendessem a Pedro e Tiago. E na hora da prisão eu me entendo que Tiago ele relutou para não ser preso. E por esse motivo os soldados mataram a Tiago à espada, por ordem de um rei, de um homem, por Herodes. Herodes mandou que pegassem, se eles resistissem à prisão, que pudesse eliminá-los. E Tiago, acredito que ele relutou e infelizmente perdeu a sua vida. Tiago, irmão de João. E Pedro, confiando na palavra de Deus, a Bíblia diz que eles tentaram tirar a vida de Pedro, mas como a multidão estava admirando, e a multidão estava cercando, e juntou-se muitas pessoas, rei Herodes quis tirar um proveito disso, e mandou que guardasse Pedro na prisão, para que Pedro fosse preso, e que Pedro no dia seguinte fosse morto na praça, para que muitas pessoas viessem, e Herodes, tirando um proveito disso, gostaria até que fosse titulado isso como um evento, a morte de Pedro, um cristão que pregava o Evangelho. E as pessoas, por sua curiosidade, pela sua vontade de ver o que iria acontecer, eles estavam ansiosos para ver o que ia acontecer na morte de Pedro. Mas enquanto isso, irmãos, Deus nos céus e Jesus à direita de Deus intercedendo pela igreja na terra, eu acredito plenamente que Deus permitiu um espaço. Vamos colocar na cabeça de Herodes que Pedro precisa ser preso. Vamos aproveitar essa ganância dele, dessa oportunidade de ganhar uma popularidade, e vamos fazer com que ele permita que Pedro vá preso, para que aconteça o manifesto do Senhor, a glória de Deus manifesta dentro dessa cidade, e as pessoas saibam que Deus protege o seu povo, e através da proteção do seu povo, Deus manifesta a sua glória e faça entender que Deus protege e existe. E Deus é presente em todas as situações de aflições, de lutas, de angústia, de desespero, até mesmo quando nós caminhamos para o fim e nós já decretamos, agora é o fim, não tem para onde ir. Deus, ele manifesta e abre sempre uma oportunidade para nós sobressairmos e sairmos cantando o hino da vitória. E Pedro, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos capítulo 12 que Pedro foi guardado na prisão. Essa palavra guardado significa que ele foi preso, mas cuidado para que não escapasse, porque ele era algo muito importante para Herodes no dia seguinte. E Herodes não contava que Pedro era um homem que abandonou tudo da sua vida para servir o Evangelho, para servir a Cristo e pregar o Evangelho. E Herodes, ele não esperava que isso ia acontecer, o que aconteceu, que eu vou ministrar essa palavra, irmãos. E a Bíblia diz que Pedro está guardado na prisão, e eu imagino, a Bíblia não está nos dizendo, mas eu imagino, a tarde toda Pedro sendo carregado, aquele alvoroço na cidade, cansou o corpo físico de Pedro. Pedro estava muito cansado, irmão, estava esgotado. Só que a mente de Pedro trabalhava. Pedro imaginava e sabia que no dia seguinte, como vendo o seu companheiro Tiago sendo morto, e não teve nem o privilégio de poder fazer o sepultamento, porque estava sendo preso,
A Bíblia diz que Pedro está guardado e dois homens guardando a porta da prisão. Não tinha para onde Pedro sair, não tinha como Pedro sair. Eu não sei se largaram Pedro amarrado, mas eu sei que Pedro chegou dentro daquela prisão. Os historiadores nos dizem que tinha uma pedra aonde os presos podiam deitar. E Pedro chegou dentro daquela prisão e deitou, irmãos, e dormiu. Pedro foi dormir. Esta palavra dormir, ela significa descansar. E quando Pedro deitou naquela pedra, ele sabendo a sua consciência trabalhando, mesmo ele sabendo que o corpo físico estava esgotado, mas a mente estava viva, Pedro confiou em Deus. Pedro ciente que ia morrer no dia seguinte, mas ele imaginou, eu vou descansar, eu vou deitar, eu vou dormir, eu vou esperar o que amanhã vai acontecer, porque há um salmo que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhã. E Pedro está firme na presença de Deus. Pedro, para ele, se ele vivesse, era maravilhoso, era glorioso. Se Pedro morresse também, para ele era bom, era maravilhoso e era lucro, porque ele estava guardado com Deus. Deus estava protegendo. E ele sabia que estava fazendo a coisa certa e iria se encontrar com Jesus. E a Bíblia diz que à noite, lá na casa da irmã Maria, todos os irmãos se reuniram para fazer uma oração intercessória. Levantaram um clamor pela vida do homem de Deus, pela vida de Pedro, do apóstolo Pedro, São Pedro. E eles estavam orando, clamando a Deus, pedindo a Deus que Deus o protegesse, que Deus o livrasse, que Deus desse uma solução. E como a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo do Egito há 400 anos que clamava e levantou Moisés na idade de 80 anos para tirar o povo do Egito, aconteceu a mesma coisa em Atos dos Apóstolos. Porque lá em uma casa estava um povo de joelho, que era a igreja de Jesus. Estava clamando pela vida de Pedro. E Deus dos céus, irmãos, ouviu o clamor. Ele ouviu o clamor. Ele ouviu a petição. Ele ouviu a intercessão pela vida daquele homem de Deus. E a Bíblia diz que eles foram. Deus enviou anjos para ir dentro daquela prisão para resgatar a Pedro, tirar Pedro daquela prisão. Olha que coisa linda. E Pedro teve uma visão em sonhos. Eu imagino que ele estava sonhando, estava dormindo. E aquela visão veio sobre ele, irmãos, e acordou ele. E ele viu que um anjo apareceu e disse, Pedro, levanta daí, vamos. E Pedro simplesmente se levantou daquela pedra, irmãos. Oh, glória a Deus. E Pedro saiu pelos portões da igreja, da prisão. Pedro não precisou de chave. Pedro não precisou fugir. Pedro não precisou arrumar um jeitinho. Pedro não precisou pular muros. Pedro não precisou arrebentar paredes. Pedro precisou somente confiar no Senhor. E quando ele saiu, as portas se abriram. E Pedro estava para o lado de fora do cárcere, da prisão. É muito interessante essa passagem, que Pedro, ele olha para trás, e ele vê a prisão, e ele fala, eu estava lá, e eu estou para o lado de fora, e eu estou literalmente livre, liberto. E quando ele chega na casa de Maria, porque era o lugar dos irmãos, ele foi procurar os irmãos para se apresentar, para conversar com os irmãos, para dizer, olha, eu estou livre. Deus enviou um anjo para me tirar. Deus entrou com providência. Deus já solucionou. Eu estou aqui para, como nós temos o costume como cliente, de dizer, eu estou aqui para dar o testemunho que Deus não me abandonou dentro daquela prisão. Deus não me abandonou naquela situação. E quando ele chegou na casa de Maria, a história, a Bíblia diz que ele bate na porta e aparece uma menina. E a menina vai incomodar Maria, dizer, olha, Pedro está aí na porta. E a mulher orando, clamando, e todos clamando, não sei se estavam de joelho, mas não quiseram ir atender, porque achou que a menina estava falando alguma coisa que não seria significante. Não deram muita atenção, mas a menina insistiu, dizendo, Pedro está aí, está na porta, está querendo entrar.
E quando eles foram relatar, era Pedro que estava lá. Então, resumindo essa passagem bíblica, que se você ler e passar lendo, como ler um livro, qualquer outro livro, você vai passar por esta passagem e vai simplesmente entender, poxa vida, em alguma coisa divina tirou Pedro dentro da prisão, e isso acontece, mas não é só isso, tem os fatos, tem os detalhes, tem os pontos, tem os momentos que nós podemos meditar o tamanho da grandeza desse Deus que nós servimos, desse Jesus que nós anunciamos, desse evangelho que transforma vidas, desse evangelho que nos traz ânimo, desta palavra que é o próprio Deus falando conosco, todos os momentos. A Bíblia Sagrada, ela é um livro, irmãos, que é muito autêntica. Tudo isso que aconteceu com Pedro acontece com nós. Nós estamos falando só de um personagem da Bíblia, Pedro. Mas existem outras e outras passagens que nós podemos falar em outras ocasiões e outras oportunidades. Mas eu quero falar exatamente aqui, nisso. Enquanto Pedro estava na prisão, com a sua fé descansando, dormindo, Deus olhou para o tamanho da fé de Pedro. 2 pontos grandes que nós não podemos deixar de se lembrar. Que além de os irmãos estar intercedendo, a igreja está orando, clamando, diferente da igreja estar buscando recursos humanos, querendo fazer guerra, querendo matar, querendo se justificar que estão certos, querendo buscar todo tipo de proteção da terra. Quando a igreja está fazendo isso, irmão, está dizendo: eu acredito em Deus, mas eu também posso fazer com as minhas próprias forças. Mas quando a igreja vai para a oração, vai orar, vai confiar em Deus, vai clamar ao Senhor, é o que o Salmo está dizendo para nós, que Davi clamava a Deus, e Deus se inclinou a ouvir a oração de Davi. Quando nós estamos orando, quando nós estamos clamando, pedindo a Deus, falando com o Senhor, expondo a nossa situação diante de Deus e relatando a Ele com as nossas próprias forças e vontades, mas com Deus, só nós e Deus, é o que Jesus diz, que nós temos que fechar a porta do nosso quarto, entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar secretamente com o Pai. Ele está dizendo: você tem que fechar para o mundo, você tem que ser exclusivo, você e Deus, falar com o Senhor, para que Ele possa te ouvir. E aí Pedro, quando nós entendemos que Pedro, ele tem fé, e os irmãos estão intercedendo, falando com o Senhor sobre a vida de Pedro, a situação de Pedro, Deus se levantou do trono. Eu imagino, a Bíblia não me fala, pelo amor de Deus, não me critique por isso, mas eu tenho o direito de fazer uma conjunção, eu tenho o direito de fazer uma análise, eu tenho o direito de imaginar que Deus se levanta do trono e anda nos céus e começa a falar com Jesus e com os anjos e dizer: nós precisamos reagir, fazer algo, porque a igreja está clamando. Pedro está com fé, ele está descansando, ele confia em mim. Pedro não está desesperado, Pedro está confiando. Então eu vou mandar uma resposta. Vai, anjo, tira Pedro da prisão e manda Pedro ir para a casa da irmã onde estão intercedendo, para testificar que a oração intercessória, ela é tão válida, irmãos, mas tão válida, que às vezes nós estamos orando, isso acontece conosco, por alguma causa que é impossível, por alguma causa que não tem solução, mas nós estamos orando e às vezes o milagre chegou, a solução aconteceu e nós às vezes ficamos até em dúvida, porque a nossa fé é muito pequena. Nós temos que orar, interceder, acreditar e determinar que o milagre vai acontecer. Determinar, irmãos, não é dar ordem para Deus, inverter umas situações. Tem pessoas dando ordem para Deus, nós não, estamos determinando através da nossa fé, porque a nossa fé é o que faz com que nós caminhamos, a nossa fé é o que faz com que nós sobrevivemos, a nossa fé faz com que nós continuamos mais uma jornada,
porque a cada dia é uma jornada, e sem fé nós não conseguimos. Então, irmãos, eu transmito esta palavra, eu quero trazer ela para esse momento das nossas vidas, talvez da sua vida, da minha vida, que acontece muito isso, principalmente nós como pastores, nós como obreiros, nós que conduzimos trabalhos, pregamos a palavra, nem só pregamos, mas que trabalhamos para a obra de Deus, nós passamos por muitas dificuldades, lutas, perseguições de pessoas querendo medir força, pessoas querendo ter mais sabedoria. Mas eu transmito e trago para nós aqui hoje. Talvez você não está numa prisão. Você talvez não está aí preso em nenhuma cadeia. Talvez você está vivendo uma situação tão difícil com os filhos, com seu esposo, sua esposa, no seu trabalho, desemprego, dentro da sua casa, com o vizinho, talvez com causa na justiça, mas eu venho aqui para te dizer que você precisa descansar no Senhor. Você precisa parar de deitar na sua cama e ficar a noite inteira rolando de um lado para o outro, tentando achar uma estratégia como vai sobressair. Querido, só descansa. Confia no Senhor. Descansa na palavra de Deus. Ele é a solução. Enquanto o mundo não entende que Jesus pode resolver, que Jesus é o Senhor da nossa vida, está aí o que nós estamos vendo. Filhos, como o próprio Jesus diz no livro, no Evangelho, segundo escreveu São Marcos, capítulo 13, que ele fala sobre o fim de todas as coisas, todos os tempos, aonde haveria filhos que se levantariam contra pai, pai contra os filhos, e ambos se matavam. Quantos casos você tem visto isso acontecer, nem só pelos aparelhos, pela televisão, você tem visto pelos noticiários, mas você tem presenciado isso até na sua vizinhança. E você já observou que a falta de fé, de confiar em Deus, de acreditar no Senhor Jesus, tem levado as pessoas à ruína. E eu não digo isso só para pessoas que não são crentes, irmãos. Eu digo isso para pessoas que já aceitaram Jesus, se batizaram, estão na igreja, uns pregam, outros falam em mistério, outros profetizam, outros oram muito, mas na hora da dificuldade, que Deus quer usar a vida dele como um sacrifício vivo, como um testemunho vivo, falta fé, falta credibilidade, falta confiança. Então eu quero dizer para você, com toda a prioridade, descansa no Senhor. Você precisa descansar no Senhor. Você precisa acreditar as coisas. Mas, querido irmão, as coisas estão muito ruins para mim. Mas mesmo assim eu digo para você, descansa no Senhor. Acredita no Senhor. Você precisa viver através da sua fé que você tem em Deus. Nesse mundo, nessa vida que nós estamos de passagem, nós vamos agregar muitas coisas do nosso lado. Coisas boas e coisas ruins. E nós vamos conseguir conquistar muitas coisas. Mas se nós não tivermos fé, se nós não acreditarmos em Deus, se nós não confiarmos no Senhor, irmãos, para nada disso que nós estamos vivendo vai servir. Nós temos que confiar em Deus. Existe um Deus para você, que está aí talvez vendo esse vídeo, que eu estou gravando pela primeira vez. Quero dizer para você, descansa no Senhor. Não fique preocupado. Não perca suas forças. Não se esgote. Não deixe que as suas forças se esvaiam. Busque de Deus. Confiança. Faça como Pedro. Pedro perdeu seu companheiro. Pedro estava preso. Pedro tinha certeza que ia morrer no outro dia. Mas ele falou assim, mas eu vou descansar essa noite. Eu vou deitar aqui, vou dormir, vou descansar. Então eu digo para você mais uma vez, descansa no Senhor. Não fique preocupado, tem uma solução. Tem uma solução. Deus Todo-Poderoso na sua vida. Aquilo que Ele prometeu, vai cumprir. E aquilo que Deus ainda não prometeu para você, irmãos, porque ainda não é chegada a hora. Mas desde um dia que Deus prometeu algo para você, vai acontecer. A sua família será restituída, será restaurada e será restituída.
o seu lar, a sua casa. Fique em paz. Tudo está dependendo, já não é mais de Deus. Está dependendo de você confiar no Senhor. Porque todas as passagens da Bíblia, do Novo Testamento, que fala onde Jesus, nos 4 evangelhos, que Jesus curou, que Jesus libertou, que Jesus realizou, ele sempre usou uma palavra dizendo no final: a tua fé te salvou. Então você precisa ter fé. Para encerrar esse vídeo, quero afirmar para você mais uma vez: descansa no Senhor. Descansa.